nessa edição do Jornal da Univates. Chuva atrapalha Carnaval de Lajeado. Acordo ortográfico vale no Brasil desde o início do ano. Pedro Demo palestra em seminário institucional na Univates. E no esporte, a LAF apresenta jogadores que integram a equipe nesta temporada. A partir de agora você confere essas e mais notícias. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. Na volta às aulas da Univates, a programação de acolhida vai contar com eventos promovidos pelos diferentes centros em que os cursos da instituição estão organizados. Ainda haverá apresentação de graça da banda gaúcha Capitão Rodrigo. O show também é comemorativo aos 10 anos da Rádio Univates e vai ser na quinta-feira, 15 para as 9 da noite, no Complexo Esportivo da Univates. Sábado foi dia de carnaval em Lajeado. Blocos organizados, público presente, mas a chuva forte acabou atrapalhando a festa. Nesse ano, carnaval em formato diferente. Investimento de R$45 mil, ou seja, 70% a menos que no ano passado. Dessa vez, a prefeitura não repassou verba para as escolas e blocos, apenas investiu na estrutura. Nós estamos, então, fazendo um carnaval diferente, onde nós queremos fazer também um resgate das antigas marchinhas de carnaval. A abertura do evento ficou sob responsabilidade do Bloco dos Palhaços, entidade que a Vale participa há 9 anos. Carnaval, para mim, há muitos anos, faz parte da minha vida. Já fui carnavalesca da Mocidade São Cristóvão durante 6, 7 anos que a gente desfilou. E depois eu mudei para o Bloco dos Palhaços. Estou há 9 anos no Bloco dos Palhaços. Pelas 8h30 da noite, os blocos estavam posicionados para começar o desfile. Foi quando a previsão do tempo se confirmou. Começou a chover. E a chuva foi tão forte que espantou a maioria dos integrantes de blocos, mas principalmente as pessoas que estavam no Parque Professor Teobaldo Dick para assistir o desfile e participar da festa. Alguns se abrigaram nos food trucks e barraquinhas. Com a nossa equipe não foi diferente. E durante a chuva nós ficamos abrigados embaixo da barraquinha de churros aqui do seu Marcelo, que já está gravando o início do Bloco dos Palhaços, que mais ou menos depois de 1 hora de chuva entrou na avenida. E mesmo o Bloco dos Palhaços entrando na Rua Santos Filho para poucas pessoas, os que esperaram quase 1 hora aprovaram. A gente sempre participou de Carnaval de Lajeado e acha que o Bloco dos Palhaços é um bloco histórico e faz parte de Lajeado. E é bem divertido. Carnaval é isso, se não tem chuva, Carnaval de Lajeado não é carnaval. A banda Barbarella, que estava contratada para tocar após o desfile, não pôde se apresentar por causa do mau tempo. Segundo informações da Secretaria de Cultura, a apresentação vai ser em outro evento organizado pela Prefeitura. A empresa gaúcha de rodovias pretende investir R$100 milhões esse ano nas rodovias estaduais. A empresa administra 892 quilômetros da malha rodoviária estadual. Em 2015, o GR aplicou R$80,5 milhões diretamente nas rodovias. A empresa pública, criada para administrar as estradas com pedágio pertencentes ao Estado, a GR possui uma estrutura enxuta. Ela contrata empresas para o trabalho de arrecadação, manutenção, conservação, pintura e ampliação das rodovias. Foram publicados nesta quinta-feira, dia 11, 2 editais de convocação de excedentes para os preenchimentos das vagas remanescentes do curso de Medicina da Univates. A lista pode ser conferida no site univates.br/vestibular. E a seguir, acordo ortográfico. A medida está valendo desde o dia 1º de janeiro. A mais esperada campanha de liquidação da região ocorre nessa semana de quinta-feira a sábado, dias 18, 19 e 20 de fevereiro. O Liquida Lajeado 2016 pode ser aproveitado pelos consumidores em cerca de 120 empresas da cidade, que prometem preços e condições de pagamento melhores. As lojas vão colocar à venda produtos com até 70% de desconto e oferecer condições facilitadas para pagamento e promoções especiais como Leve 2 e Pague 1. Os estabelecimentos comerciais participantes vão estar identificados com cartazes e faixas em tons de azul, verde e rosa.
Agora as notícias da Univates, direto da Assessoria de Comunicação. A Univates recebe até o dia 7 de março as inscrições para os cursos de pós-graduação Lato Sensu. São 20 opções de especializações oferecidas nas mais diversas áreas do conhecimento, com destaque para saúde, educação, gestão e humanidades. A novidade para esse ano são os cursos realizados na modalidade à distância. As inscrições podem ser feitas pelo site univates.br/pós-graduação. Mais informações podem ser conferidas pelo telefone 3714 7037. O mestrado em Sistemas Ambientais Sustentáveis está recebendo inscrições até o dia 11 de março. Você pode se inscrever em univates.br/ppgsaf. Os documentos necessários podem ser entregues na Secretaria de Pós-Graduação no prédio 1. E mais informações podem ser conferidas no telefone 3714 7000, ramal 5354. A Univates promove show de acolhida para marcar a volta às aulas. O evento acontece na próxima quinta-feira, a partir das 21 horas, no Complexo Esportivo. A banda Capitão Rodrigo apresenta a ópera rock Saga de um Homem Comum. Esperamos toda a comunidade para esse show gratuito promovido pela Univates. Mais informações pelo site univates.br. As regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa são obrigatórias no Brasil desde 1º de janeiro. Em uso desde 2009, mudanças como o fim do trema e novas regras para o uso do hífen e de acentos diferenciais. Agora são oficiais com a entrada em vigor do acordo, adiada por 3 anos pelo governo brasileiro. Demorou, mas entrou em vigor no Brasil o acordo ortográfico assinado entre 7 países de língua portuguesa. A transição durou 6 anos. Eu trabalhei em escola de ensino médio, né? Aos poucos, os professores chamaram a atenção, desde 2009, para a escrita já nas redações, né? A partir daí, então, das dúvidas dos alunos, essas dificuldades iam aparecendo e iam sendo trabalhadas, mas a cobrança oficial mesmo, né, em provas, se evitava até esse momento, né? Agora, sim, isso passa a valer nos concursos públicos, concursos, enfim, vestibulares também. As letras K, W e Y foram incluídas no alfabeto. Algumas palavras perderam acentos, outras perderam hífen. Trema não existe mais. E para te ajudar a entender as mudanças, a professora Graziella mostrou alguns exemplos. Era escrito assim. Então, aqui nós temos um ditongo aberto, né, na penúltima sílaba. Tá? Então, esse acento aqui passa a não existir mais. Assim como acontece em assembleia e outros ditongos abertos do tipo aqui, jiboia, né? Aqui, ele se encontra aqui, na penúltima sílaba. Então, o acento deixa de existir. Herói continua a ter acento, tá? Agora, heróico não. Porque o oi aqui, ó, de ditongo aberto, está na última sílaba. A gente sempre tem que olhar como o prefixo termina, com que letra o prefixo termina e com que letra começa o outro termo dessa palavra. Por exemplo, quando o prefixo termina numa vogal e a palavra seguinte começa com R ou com S, a gente dobra o S e o R. Por exemplo, autorretrato agora se escreve assim. Agora, quando nós temos aqui uma letra e aqui outra que começa com a mesma letra, micro-ônibus, por exemplo, anti-inflamatório, daí nós usamos o hífen, tá? As mudanças têm o objetivo de simplificar a língua e facilitar o intercâmbio cultural entre países. Elas vieram para unificar, tem algumas coisas, algumas regras, por exemplo, em relação ao uso do hífen, que eram muito extensas e muito cheias de exceções, e agora eu acho que facilitou, até para o professor poder ensinar essas regras para os alunos, facilitou de fato. E algumas coisas como acentos, né, acentos diferenciais, o acento do ditongo aberto também, eu acho que isso veio para facilitar, sem dúvida. O jeito de escrever é outro, mas o de falar não. A entonação, as expressões idiomáticas, culturais, enfim, isso tudo continua igual. O que mudam são algumas coisinhas da nossa língua. Por exemplo, são 0,5% das palavras do nosso vocabulário que vão sofrer modificação. Isso dá cerca de 2.000 palavras no nosso vocabulário. Então, em Portugal, a mudança foi um pouco maior, mas também não tão significativa.
Amanhã o sol aparece com nebulosidade variável na região. Continua a sensação de abafamento e as temperaturas na tarde ficam mais altas que hoje. Com isso, há risco de chuva rápida, típica de verão. Já na quarta, muitas nuvens vão cobrir o vale e ocorrem pancadas de chuva, que podem ser fortes e virem acompanhadas de temporais localizados. E ao que tudo indica, na quinta haverá períodos de céu encoberto, com pancadas de chuva e outros com a presença do sol. E a seguir, seminário reúne professores da Univates. Integra palestra sobre autonomia na aprendizagem. Nós já voltamos. Sábado, o município de Lajeado vai fazer um grande mutirão de combate ao Aedes aegypti. Com coordenação da Secretaria de Saúde, servidores e militares do Exército iniciam um trabalho de visita aos 45 mil imóveis da cidade. A intenção é visitar o maior número de residências possível. O trabalho começa nos bairros Morro 25, Santo Antônio e Conservas. E vai ser de orientação e recolhimento de objetos que possam servir de depósito para ovos do mosquito. O município tem 147 armadilhas instaladas em 105 pontos estratégicos em todos os bairros. Mesmo que larvas tenham sido encontradas, não quer dizer que haja dengue, chikungunya ou vírus Zika. O Aedes aegypti é um vetor, ou seja, não nasce como vírus. Por isso a importância de identificar as larvas e eliminá-las. Fidel Castro se reúne com o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa. Em visita a Cuba, Kirill também teve encontro histórico com o Papa. Kirill e Fidel discutiram a causa dos pobres e a luta contra a discriminação. Esse é o assunto do comentário de hoje de Matheus Dalmas. Boa noite, Matheus. Olá, boa noite. No último sábado, duas notícias relacionadas a Cuba deixaram bem claro que os tempos nas relações internacionais estão diferentes e abrem novas possibilidades para países da América Latina em especial. Os dois fatos têm a ver com episódios envolvendo a ilha de Fidel Castro. Em primeiro lugar, foi noticiado no sábado que, por engano, um míssil norte-americano que deveria ter sido enviado de Paris até Washington foi parar, sem querer, equivocadamente, em Havana, na ilha cubana, e Cuba, muito gentilmente, devolveu o míssil aos Estados Unidos, informando que recebeu por engano, que houve algum equívoco no envio daquele material e que, gentilmente, o governo cubano repassava para o governo corretamente. Esse é um episódio significativo, afinal, ele demonstra que, de fato, os tempos da Guerra Fria acabaram. Quando que a gente iria imaginar que Cuba, um país que por muito tempo foi hostil aos Estados Unidos e aos países capitalistas, seria diplomaticamente tão amigo, tão próximo, tão carinhosamente responsável ao devolver um míssil para os Estados Unidos. O segundo episódio tem a ver com outro evento do mesmo dia, no sábado, quando Fidel Castro, ainda vivo, recebeu o líder da Igreja Cristã Ortodoxa Russa, encontro esse em que o líder cubano acabou expressando que a boa relação entre Cuba e Rússia se deveu, durante todos os tempos da Guerra Fria, muito em função da boa relação dos cubanos com a Igreja Cristã Ortodoxa. É significativo esse comentário, uma vez que a gente sabe que governos que tenham como referencial teórico o materialismo histórico, o marxismo, negam bastante a importância da religião no cotidiano, e o Fidel Castro estava lá comentando que a Igreja Cristã Ortodoxa era de fato relevante para as relações Cuba e Rússia durante a Guerra Fria. Esses são novos tempos, então, das relações internacionais. Cuba hoje é um país que tenta se abrir para mais relações com diversos países. É, para a América Latina, uma oportunidade interessante de negócios, já que por muito tempo foi um mercado inacessível, e países como o Brasil têm prestado atenção nisso. Muito da construção e reforma de um porto ocorrido em Havana com uma colaboração do governo brasileiro tem a ver com essa visão de mundo e que, a meu ver, parece correta. Eu volto semana que vem com mais comentários sobre história, política e relações internacionais. Na próxima quinta-feira começam as aulas na Univates. Hoje e amanhã, os professores da instituição participam de um seminário. Entre as atividades, palestra com Pedro Demo sobre autonomia na aprendizagem. Pedro Demo fez pós-doutorado na Alemanha e nos Estados Unidos e há 36 anos trabalha com sociologia da aprendizagem. Para ele, a autonomia na hora de aprender é fundamental para a educação. Isso é que é aprender.
Então, se a gente toma a sério o que é aprender, vai por esta rota. Se a gente se perguntar como é que alguém aprende, ele aprende lendo, estudando, pesquisando, elaborando, fazendo sua autoria, fazendo sua autonomia. E é o que nós fazemos em casa também. Quando a gente tem um filho, cuida que ele se torne autônomo. Um dia ele vai ter que ter família própria e tal. E a gente não vai substituir isso. A gente não pode aprender por ele. Então, sempre é um processo de autoaprendizagem lá no final. Para o palestrante, o uso de ferramentas tecnológicas auxilia na aprendizagem, mas é preciso utilizar de forma consciente. Eu acho que a tecnologia é ambígua, né? Você pode aproveitar para enfeitar a aula, você pode aproveitar para substituir a aula. E depende muito do professor. Os que inventaram o computador e a internet queriam virar a escola pelo avesso, e não para fazer a mesma aula. Então, primeiro você poderia colocar na cabeça das pessoas o quanto é importante ser um programador digital. Porque você põe o computador para funcionar para você. E não ao contrário, como um moleque que tem um iPad na mão é completamente dependente do iPad ou do celular, não é? E outra coisa é procurar as plataformas que são autorais, como as wikis, os fóruns, os blogs e coisas do gênero, onde você pode praticar autoria. Se você olhar a Wikipédia, é um clube de autores. E mesmo com as novas formas de buscar conhecimento, o professor é peça fundamental nesse processo, mediador entre o conhecimento e os estudantes. A melhor tecnologia que tem na escola é o professor. Então, ele não é substituível, mas ele é um mediador, como dizem as boas teorias de aprendizagem. Então, ele está entre os fatores externos. Mas entre os fatores externos, ele é o mais fundamental, porque a aprendizagem se dá na mente do aprendiz. E lá a aula não entra, entendeu? Lá é uma coisa que o estudante tem que decidir se ele quer estudar, se ele quer ler, se ele quer argumentar, se ele quer se tornar autor, se ele quer se tornar autônomo, né? Então, nós temos que tomar a sério isso. E no próximo bloco a gente fala de futsal. O elenco da LAF foi apresentado hoje pela manhã. O lajadense tem um compromisso importante daqui a pouco no estádio Vermelhão da Serra, em Passo Fundo. Os comandados de Rodrigo Carpegiani têm a tarefa de voltar com os 3 pontos na tabela, para se afastar da zona de rebaixamento e, consequentemente, entrar para o G8 do Gauchão 2016. A partida anteriormente havia sido marcada para ontem, mas a direção do Passo Fundo fez o pedido de transferência da data para a Federação Gaúcha de Futebol, alegando que as condições climáticas não seriam favoráveis para a prática do futebol. A partida é logo mais às 8h30. Em 2016, a LAF completa 10 anos, período de consolidação do futsal em Lajeado e região. No ano passado, a equipe disputou pela primeira vez a Liga Nacional de Futsal, principal competição do esporte no país. Agora, a comissão técnica e atletas se preparam para mais uma temporada. A apresentação do plantel foi hoje pela manhã, com destaque para reforços e metas para esse ano. Em 2015, a LAF ficou em 10º lugar na segunda fase da Liga Nacional, resultado além do esperado pela comissão técnica e atletas, o que surpreendeu também os adversários. Agora a meta é superar esse resultado. Se depender de Lucas, um dos 6 jogadores que renovaram com a equipe para a temporada de 2016, os adversários não vão encontrar jogo fácil. Eu acredito que devam vir mais preparados, até por conhecer os jogadores, conhecer bastante já o nosso modo de jogar, mas isso é uma responsabilidade que cabe a nós sempre crescer, sempre evoluir, tá sempre melhor do que a gente foi ontem. Entre as contratações, jogadores de experiência. Carlão vem para reforçar a defesa, mas também contribuir com o ataque. Eu espero contribuir ali com a forte marcação, né, que é meu primeiro papel, né, da minha posição. Sempre tive a característica também de tentar ajudar o time no ataque. Então, se puder ajudar com gols também, a gente espera contribuir com as melhores coisas possíveis. Outra novidade na LAF é o ala Pica-Pau. O atleta vem de uma temporada no futsal do Irã. O futsal lá do Irã é muito em alto nível, né? Pra frente, é diferente do Brasil. Mas os brasileiros têm o dom, têm o talento, que nem eu digo, um esporte diferenciado taticamente. E o que eu tenho a agregar mais aqui é para ajudar, né? Somar o Pica-Pau que estava em Blumenau, fazer o meu melhor e que eu possa doar toda a minha dedicação, o meu trabalho e que a gente possa ter um ano vitorioso, né? A LAF contratou 14 atletas para essa temporada. A partir de hoje começa a preparação física. A estreia é no mês de março na Copa Nacional Giruá. Em abril começa a Liga Nacional e em maio o Gauchão Série Ouro. Nós temos uma equipe fazendo referência à equipe de 2015 e uma equipe bem mais nova.
mas é uma equipe com mais mobilidade. Então, são jogadores que a gente escolheu, traçamos um perfil de atletas, conseguimos contratá-los, mas o grupo ainda não está fechado. Procuramos ainda mais 2 ou 3 atletas ainda para que a gente consiga aí sim ter um grupo pronto para encarar todas as competições que nós vamos ter em 2016. Mas quem já garantiu lugar na equipe de Lajeado promete dedicação total. O Ala Didi vem para disputar sua 3ª Liga Nacional. As 2 últimas foram no Brasil Quirim, equipe do craque Falcão. Eu fiquei muito feliz de vir para lá por ser uma oportunidade, de ter mais oportunidades para jogar e também por estar perto de casa. Eu sou gaúcho, estou feliz de voltar para o Rio Grande do Sul e morar perto de casa. Minha família vai ter a oportunidade de vir nos jogos e também sempre soube que Lajeado era uma cidade muito boa e a LAF estando no 2º ano de projeto, assim, com muitas ambições, né, e ter feito uma primeira Liga Nacional muito boa. Estou muito feliz, acho que foi um time perfeito para mim nesse momento. Começa amanhã e vai até quinta-feira a peneira da LAF. A inscrição custa R$20 e os testes vão ser à tarde no ginásio Nelson Branquer. As inscrições podem ser feitas no local e podem participar jovens de 16 até 19 anos. E a edição de hoje do Jornal da Univates fica por aqui. Nós voltamos amanhã à noite a partir das 6h30. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite.